Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, saindo agora um pouco do ramo da aritmética. Nós ficamos um bom tempo aí falando sobre as operações matemáticas, né? A aritmética. Vamos agora para a parte de grandezas e medidas. E eu acho legal a gente começar, né, colocando aqui na lousa qual é o significado de grandezas. O que significa, professor, grandezas? Bom, grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Medido ou contado. Tá legal? Então, isso são grandezas. Tudo aquilo que eu puder medir ou contar, eu posso chamar de grandeza. Beleza? Então, por exemplo, eu posso querer saber o comprimento dessa lousa. Tá? Então, se eu vou fazer a medida, né? Se eu vou calcular, determinar a medida do comprimento dessa lousa, então eu posso dizer que o comprimento é uma medida, porque eu posso medir o comprimento da lousa, certo? Eu posso querer saber o meu peso, né? Que a gente chama, popularmente a gente chama de peso, né? Mas o correto seria chamar de massa. Eu posso querer saber a massa do professor, o peso do professor, quanto que o professor pesa, né? É uma pergunta meio discreta para a gente fazer para as pessoas, mas tudo bem. Então, se eu posso medir a massa de uma pessoa, então massa é também uma grandeza, pode ser medido, tá? Eu posso querer saber também, ó, qual é a capacidade de água dessa garrafinha aqui. Quanto cabe de água aqui dentro? Qual é a capacidade de água? Então, se eu posso medir a capacidade de água, eu posso dizer então que a capacidade também é uma grandeza. E hoje, será que está calor? Quantos graus Celsius, né, tá marcando o termômetro hoje? Então eu posso medir a temperatura? Tá tão em moda isso, né? Posso medir a temperatura? Posso, então temperatura também é uma grandeza. Bom, aqui eu coloquei 4 exemplos. São os 4 primeiros aí exemplos de grandezas que a gente vai estar estudando, tá? Então aqui tem 4 exemplos de grandezas: comprimento, massa, capacidade, temperatura. Tudo isso pode ser medido ou pode ser contado. Tá? São só esses? Não, a gente vai estudar mais ainda esse ano, mas para começar nós vamos falar desses 4 aqui. Agora, toda grandeza, para ser medida, precisa de um instrumento de medida, né? Eu não posso medir o comprimento se eu não tiver nada para comparar essa medida, nada para eu fazer essa medição. Então a gente tem aí os instrumentos de medida. Então se eu for medir uma grandeza, eu vou precisar de um instrumento de medida. Tá? Não dá para eu medir nada se eu não tiver um instrumento de medida. Eu mostrei um aqui, né, que foi o termômetro. Termômetro é um instrumento de medida de temperatura. Bom, esse instrumento aqui, ó, é uma trena. Vou falar mais sobre ela. A trena é também um instrumento de medida de comprimento. Então, cada grandeza possui o seu instrumento de medida. E, mais que isso, a gente não pode esquecer de deixar de falar também que as grandezas têm as unidades de medida. Cada grandeza aqui, ó, tem várias unidades de medida. Só para citar um exemplo. Capacidade. Eu posso medir a quantidade de água em litros ou mililitros, certo? Comprimento. Eu posso usar metros, centímetros, quilômetros. Então, toda grandeza necessita de um instrumento para medir ela, e também a gente trabalha com unidades de medida. Bom, então nessa e nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando aí com diferentes tipos de grandezas, os instrumentos que a gente usa para fazer a medição dessas grandezas e a conversão das unidades de medida dessas grandezas, tá legal? Então não saia daí, não perca a aula. Para a gente começar, vamos falar hoje, né, especificamente dessa medida, dessa grandeza aqui, o comprimento. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa grandeza, o comprimento. Vamos lá, não perca o foco, vem comigo. Bom, como eu já adiantei aí para vocês, a grandeza que nós vamos estudar nessa aula, especificamente nessa aula, é o comprimento, tá legal?
Bom, comprimento, então, é aquilo que eu já disse, né? Eu quero saber o comprimento dessa lousa. Quero saber o comprimento do meu dedo, o comprimento da caneta, enfim. Quero saber o comprimento das coisas. Então, o comprimento é algo que pode ser medido, por isso a gente chama de grandeza. Agora, eu tenho vários instrumentos de medida que podem ser usados para medir comprimento. Tudo depende daquilo que eu vou medir. Então, se eu quiser, por exemplo, medir o comprimento da sala da minha casa, comprimento da sala de aula, eu não vou medir o comprimento da sala de aula usando uma régua, né? Mas eu posso usar uma trena. Não sei se todos conhecem, mas a trena é esse objeto que eu já mostrei aqui. É esse instrumento de medida que está aqui nas minhas mãos. Essa aqui é uma trena de 3 metros, tá certo? Ela não é tão grande assim, mas existem trenas maiores. Bom, eu posso usar também, por exemplo, se eu quiser saber o comprimento dessa caneta, aí eu posso calcular o comprimento da caneta usando como instrumento de medida a minha régua. Então a régua é um instrumento de medida também. Bom, existe ainda a fita métrica. Se alguém tiver aí mãe, vó, tia que costura, é muito comum as costureiras terem uma fita métrica como essa que eu tenho aqui nas minhas mãos, certo? Então a fita métrica também serve para instrumento de medida. Tudo depende daquilo que você quer medir. Opa, escrevi instrumento aqui, que é fita métrica. Bom, outro instrumento de medida que é muito comum também é o metro de pedreiro, né? Os pedreiros costumam usar muito esse metro aqui. Não sei se vocês já viram, né? Esse instrumento aqui é o que nós chamamos de metro. Aqui está o nosso metro de pedreiro, tá? Então tem um metro aqui. Eu vou chamar metro de pedreiro, mas eu não sei se tem outro nome. Enfim, e assim por diante. Então, para cada grandeza, a gente já viu que vai ter um instrumento ou vários instrumentos de medida. E depende muito daquilo que eu quero medir. Por quê? Se for um objeto pequenininho, como, por exemplo, a tampa da minha caneta, eu posso usar a régua. E aí, eu vou medir a régua e vou encontrar uma medida para ela. Por exemplo, essa tampa. Vou medir a régua, não, vou medir a tampa. Essa tampa, ela tem aqui aproximadamente 3. Mas 3 o quê? Ah, 3 centímetros, professor. Isso, então 3 centímetros. Centímetro é uma unidade de medida, ok? Quando eu mostrei a trena aqui para vocês, eu falei que ela tinha 3 metros. Então, metros também é uma unidade de medida de comprimento. Tá? Metro é uma unidade de medida de comprimento. A sala de aula costuma ter aí uns 10 metros de comprimento, 7 metros de largura, tá? Um campo de futebol deve ter aí uns 80, 90 metros de comprimento, tá certo? Então, o metro também é uma unidade de medida. Quais mais unidades de medidas vocês conhecem? Se eu quiser saber o comprimento de uma formiga é bem pequenininha, né? Eu posso medir ela em milímetros. Ok? Então, milímetro também é uma unidade de medida bem conhecida de vocês. E tem uma outra que eu tenho certeza que todos conhecem, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente vai de uma cidade para outra. Ah, a distância da cidade que eu moro até a cidade que eu vou é de 40. Mas é 40 o quê? 40 metros? 40 milímetros? Não, é de 40 quilômetros, professor. Então, olha só. Quantas unidades de medidas diferentes a gente tem para a grandeza comprimento? Tá? Então, o comprimento ele pode ser medido em centímetro, metro, milímetro, quilômetro. Tudo depende desse comprimento, do tamanho desse comprimento, né? Se ele é grandão, se ele é pequenininho e assim por diante. Tem outras unidades de medidas de comprimento que não são tão comuns assim, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em milhas, né? Geralmente, filmes americanos, eles falam em milhas, pés. Quem assiste futebol americano fala assim, jardas, tá? Essas são outras unidades de medida de comprimento, não muito usuais aqui no nosso país, mas que existem. A gente não vai trabalhar elas esse ano, mas acho que no 6º ano, o ano que vem, né? 6º ano vocês costumam trabalhar com essas unidades de medida. Bom, agora que a gente já falou sobre grandezas de uma maneira geral, já falamos sobre a grandeza comprimento, chegou a hora de relacionar essas unidades de medida. Vocês sabiam que dá para a gente transformar de uma unidade de medida para outra unidade de medida?
Tem como converter as unidades de medida? Então é isso que nós vamos ver nesse momento. Bom, esse aqui é o método de pedreiro. Eu dei uma afastada na câmera para que vocês pudessem ter uma noção melhor do tamanho de 1 metro, né? Eu tenho mais que 1 metro, tá? Se eu colocar o metro aqui no chão, ó, não dá nem para ver, né? Eu tenho mais que 1 metro. Bom, eu coloquei aqui na minha parede, ó, uma fita azul que tem exatamente 1 metro de comprimento. Ou seja, vocês podem ver aqui, ó, tem o mesmo tamanho desse metro branco aqui, ó, metro de pedreiro, tá certo? Então essa fita azul aqui, ela tem 1 metro de comprimento. Reparem que a minha lousa tem menos que 1 metro, certo? O 1 metro é o que nós chamamos de unidade padrão. Tá? O metro é a unidade padrão da grandeza comprimento. Tá? Então o metro é a nossa unidade padrão. Falou em grandeza comprimento, automaticamente tem que lembrar de metro, porque metro é a nossa unidade padrão. Agora, como eu já comentei com vocês também, né? Nem sempre eu vou usar o metro como unidade de medida para coisas pequenas. Se eu quiser saber o comprimento dessa tampa, eu não vou usar o metro aqui para medir o comprimento dela. Tá? Eu posso usar uma unidade de medida menor que o metro. Então é o que eu coloquei aqui na lousa para vocês. Ó. O decímetro, o centímetro e o milímetro são submúltiplos do metro. O que significa sub? Sub significa que é abaixo, né? É menor que o metro. Então, o decímetro, o centímetro e o milímetro são submúltiplos do metro. São menores que o metro, ok? Bom, mas menor como, professor? De que maneira? Olha só, não é só menor, mas também é submúltiplo. Essa tira azul aqui, ó, ela tem 1 metro. Ela é igualzinha a essa, certo? Aqui tem 1 metro. Agora, imagina você pegar essa tira azul e dividir ela em 10 pedacinhos iguais. Foi o que eu fiz com essa outra tira azul aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui, só um minutinho. Tá? Ela também tem 1 metro, só que ela está dividida em 10 pedacinhos iguais. Dá para enxergar aqui? Tá? Eu fiz os riscos aqui de caneta para dividir essa fita em 10 pedacinhos iguais. Então imagina você pegar 1 metro e cortar, né, quebrar esse metro em 10 pedacinhos iguais. Eu vou vir aqui, vou pegar a tesoura e vou fazer exatamente isso. Vou cortar, né, um pedacinho desse aqui, ó. Eu dividi ele em 10 pedacinhos iguais, vou cortar ele. Pronto, cortei. Esse pedacinho é o que nós chamamos de decímetro. Repare que ele representa um pedaço do metro, né? Ele não tem mais o tamanho de 1 metro. Ele corresponde à 10ª parte do metro, tá certo? Então, decímetro é o resultado da 10ª parte do metro. É quando a gente pega o metro e divide em 10 pedacinhos. Então, vamos colocar aqui, decímetro, 10ª parte do metro. Tá? Então, se eu pegar 1 metro e dividir em 10 pedacinhos, eu vou ter um decímetro. Então, esse é o significado de decímetro. 10ª parte do metro. Tá? Não sei se está muito longe aí, está dando para enxergar a lousa. Bom, também a gente pode colocar aqui, né? Ó, desse, vamos pegar aqui a junção das palavras, né? Desse significa 10ª e aqui metro é metro mesmo, né? Então, decímetro é a 10ª parte do metro. Desse significa 10ª parte, metro é metro, decímetro, 10ª parte do metro. O mesmo raciocínio a gente faz para o centímetro. Olha só, peguei aqui outra fita de 1 metro, mais uma fita aqui de 1 metro, tá? Comparem aqui. Só que essa fita agora, eu não vou dividir ela em 10 pedacinhos. Eu dividi essa fita, acreditem, em 100 pedacinhos iguais. Ó. Reparem que aqui, ó, a fita foi dividida em 100 pedacinhos iguais. Se eu cortar um desses pedacinhos, eu vou ter 1/100º do metro. Tá? Vamos fazer isso, ó. Vou cortar aqui um pedacinho. Que dó. E aí, eu tenho que esse pedacinho corresponde
a 1/100º do metro. Olha só, isso aqui é 1/100º do metro. Repare que ele é bem menor que o metro, né? Ó, é a 100ª parte do metro. Então tá aqui, centímetro, 100ª parte do metro. Então o que significa centímetro? Centímetro é a 100ª parte do metro. É quando você pega o seu metro e divide ele em 100 pedacinhos. Tomei o cuidado, né, o capricho também de colocar aqui do lado, para vocês irem comparando os tamanhos. Ó. O decímetro, o centímetro, e agora a gente vai para o milímetro. Bom, o que é o milímetro, gente? O que é o milímetro? Imaginem vocês, ó, decímetro, 10ª parte do metro, centímetro, não vamos esquecer de grifar aqui, né, ó, centi, que significa 100ª parte, e metro, que é metro mesmo, né? Então, centímetro, 100ª parte do metro. E o milímetro? Vamos deduzir aí. O que vocês acham que significa milímetro? Mili vai significar a milésima parte de alguma coisa. No caso aqui, é a milésima parte do metro. Imagina você pegar o seu metro, né? O seu metro. Esse aqui não, esse está cortado já. Esse. Vou pegar o metro. E imaginem agora vocês dividindo o metro em 1000 pedacinhos. Não, é assim, é muito pequeno, né? O milímetro é uma coisa assim, ó, bem, mas bem pequenininha. Vou cortar um aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Bem, mas bem menor do que o metro. Então, o milímetro seria aí a milésima parte do metro. Vamos colocar aqui milímetro, milésima parte do metro. Então, esses são os submúltiplos do metro. São unidades de medidas que são menores que o metro, né? Tá aqui, ó, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Deixa eu trazer a câmera agora mais próxima. Vamos ver se dá para deixar aqui assim. Tá ótimo aqui. Aí. Bom, então tá aí, ó, decímetro, 10ª parte do metro, né? Você imagina o metro sendo cortado em 10 pedacinhos. O centímetro, 100ª parte do metro, é você pegar o metro e cortar em 100 pedacinhos. E o milímetro, que é a milésima parte do metro, é você pegar o metro e cortar ele em 1000 pedacinhos, ok? Também é legal a gente falar aqui, ó, dos símbolos que nós vamos usar, mas eu vou deixar para escrever na próxima lousa. Eu quero agora que vocês observem o seguinte. Nos instrumentos de medidas que a gente tem, geralmente já vem subdividido, né? Ó, por exemplo, aqui o meu metro, ele já está dividido em centímetros. Deixa eu pegar um pedacinho aqui dele. Ó. Então ele começou aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que o 10 está um pouquinho maior que os outros números? É para indicar que aqui já tem um decímetro, né? Um decímetro seria um pedaço desse aqui, seria do 0 até o 10 no meu metro. Na régua de vocês a mesma coisa, tá legal? Reparem também que cada centímetro está dividido em 10 pedacinhos. Ó. Vamos dar um mais próximo da câmera aqui. Cada pedacinho desse aqui, ó, que está entre o 3 e o 4, perdeu o foco um pouco. Cada pedacinho desse que está entre o 3 e o 4 está dividido em 10 pedacinhos, que são os milímetros, tá? Então a gente já tem essas unidades de medidas representadas muitas vezes na nossa régua, no metro, na fita métrica. Olha só aqui a nossa régua. Ela já está dividida em centímetros, né? E aqui tem uma anotação, não sei se não dá para enxergar, mas está escrito aqui, ó, milímetros, de 0 até 1, a gente tem 10 milímetros. E aqui a gente tem a nossa régua toda em centímetros. Olha só a fita métrica. A mesma coisa aqui na fita métrica, ó. Repare que essa aqui, ó, ela vem em cores, ó. A cada 10 centímetros tem uma cor. Né? Então, do 31 até o 40, está em branco. Do 41 até o 50, está em azul. Do 51 até o 60, está em branco. Então, esses conjuntinhos, nessa troca de cor, está indicando aqui os centímetros. Os decímetros. Então, aqui eu tenho um decímetro que está em branco. Aqui eu tenho um decímetro que está em azul. Um outro decímetro que está em branco. Mais um decímetro que está em azul. Tá certo? Bom, e essas
essas cores, né, ajudam, é lógico, a gente a perceber as unidades de medida. Depois a gente tem os centímetros, né, 81, 82, 83, 84 são centímetros. E dentro de cada centímetro a gente tem ali os milímetros. Bom, tudo isso aí era para a gente estar conhecendo um pouquinho mais sobre a grandeza, comprimento, os instrumentos de medida e as unidades de medidas que a gente tem. Agora só falta a gente falar das conversões. Como que eu converto, né, uma unidade de medida, por exemplo, de metro para centímetro, de metro para milímetro? Se eu quiser fazer essas conversões, voltando aqui no método do pedreiro, ele começa aqui com 0, e a hora que a gente termina o metro, vocês vão ver indicado aqui, ó, o número 100. Isso para indicar que 1 metro, ele tem 100 centímetros. Tá legal? 1 metro corresponde a 100 centímetros. É o que a gente pode ver aqui. Isso também fica fácil de entender, ó, quando a gente olha para o significado de centímetro. O centímetro não é a centésima parte do metro? Se você dividir o seu metro em 100 pedacinhos, significa que 1 metro tem 100 centímetros. Olha só, o decímetro é a 10ª parte do metro. Se você dividir o seu metro em 10 pedacinhos, então o metro ele vai ter 10 decímetros. E o milímetro é a 1000ª parte do metro. Se você dividir o seu metro em 1000 pedacinhos, significa que 1 metro tem 1000 milímetros. Ok? Agora vamos estudar uma tabela de conversão para ficar um pouco mais fácil para a gente, né? Olha só, para ficar mais fácil para a gente, vamos começar a usar símbolos para essas palavras, tá? Então o M, né, a letrinha M é o símbolo de metro, tá? O DM é o símbolo de decímetro, né? D de deci e o M de metro. O CM é o símbolo de centímetro e o MM é o símbolo de milímetro, certo? Então são 4 símbolos aí que a gente vai estar usando para representar as palavras metro, decímetro, centímetro, milímetro. Bom, nós já vimos que o metro é a unidade padrão, então se eu colocar aqui 1 metro, tá? 1 metro é aquele metro de pedreiro que eu já mostrei aqui várias vezes para vocês. Dentro de 1 metro, é importante a gente perceber o seguinte, dentro de 1 metro vão ter 10 decímetros. Por que 10 decímetros, professor? Olha só, lembra quando eu recortei aqui, ó, o decímetro? Quando eu cortei o metro em 10 pedacinhos iguais, né, quando eu peguei a 10ª parte do metro, eu peguei um decímetro. Então eu preciso de 10 pedacinhos desse aqui, ó, para eu conseguir formar 1 metro novamente. Tá? Então para eu formar 1 metro de novo, eu preciso de 10 pedacinhos desse. Bom, dentro de 1 metro também existem 100 centímetros. Tá? Por que 100, professor? Porque 1 metro ele foi dividido em 100 pedacinhos para a gente obter o centímetro. O centímetro é a 100ª parte do metro. É quando você pega o metro, né, pega o seu metro que está aqui e divide ele em 100 pedacinhos. É, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é 1 centímetro. Tá? Eu preciso de 100 pedacinhos desse aqui para eu formar novamente 1 metro. Beleza? Então 1 metro corresponde a 100 centímetros. E dentro de 1 metro a gente tem ainda 1000 milímetros. Lembra que o professor falou que o milímetro é a 1000ª parte do metro. Nós pegamos o nosso metro e dividimos em 1000 pedacinhos. E ficamos aqui com 1 milímetro, tá? Tá certo? Então eu preciso de 1000 pedacinhos desse aqui para eu formar novamente 1 metro. Então 1 metro corresponde a 1000 milímetros. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Tanto decímetro como centímetro quanto milímetro, nós chamamos de submúltiplos do metro. Tá? Múltiplos vem de multiplicação. Então reparem que há uma relação de multiplicação existente aqui, ó, entre as unidades de medidas de comprimento. Tá, ó. Reparem com atenção que não é difícil de vocês perceberem. A quantidade de metros que a gente tem aqui, ó, é 10 vezes maior do que a quantidade que tinha lá, certo? Então eu posso dizer que para eu sair do metro e chegar no decímetro, basta eu multiplicar por 10. Tá certo? Então, ó, 1 metro vezes 10 vai dar 10. Então, 1 metro corresponde a 10 decímetros. Repare que esse número aqui é 10 vezes maior do que o anterior. Tá? Então, eu posso pegar a quantidade de decímetros, multiplicar por 10 novamente. 10 vezes 10 dá 100. E repare que esse número aqui, o 1000, ele é 10 vezes maior que o 100.
Ou seja, se eu pegar o número 100 e multiplicar por 10, eu chego no número 1000. Então, essa é uma tabelinha de conversão que a gente vai usar para as unidades de medida de comprimento. Tá? Do metro para o decímetro, é só eu multiplicar por 10. Do decímetro para o milímetro, para o centímetro, é só multiplicar por 10. E do centímetro para o milímetro, é só multiplicar por 10. Tá? Então, é só ir multiplicando por 10. E se eu quiser fazer o contrário, professor? Se eu quiser fazer a volta, vamos fazer a volta aqui, ó. Quero converter agora de milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro. Como é que eu faço essa volta que está aqui? Bom, também é muito simples, gente. Presta atenção, ó. Para eu passar de milímetro para centímetro, repare que 1000 dividido por 10 vai dar 100. 1000 dividido por 10 é igual a 100. Se eu pegar o 100 e dividir pelo 10, vai dar 10. E se eu pegar o 10 e dividir pelo 10, vai dar 1. Então, essa tabelinha de conversão, ela serve tanto para a ida quanto para a volta, tá? É só a gente usar duas operações inversas aí. Quando a gente caminha para frente, para a direita, aqui, ó, do metro, que é a unidade padrão, para o milímetro, que é a milésima parte do metro, a gente vai sempre multiplicando por 10 de uma unidade de medida para a próxima unidade de medida. Se eu quiser fazer o caminho contrário, se eu quiser fazer a volta do milímetro para o metro, que é a nossa unidade padrão, a gente vai sempre dividindo por 10. De uma unidade de medida para a outra, eu vou sempre dividindo por 10. A gente vai ver um exemplo agora, melhor, vamos ver vários exemplos aí, para a gente treinar essa conversão das unidades de medida. Só vamos brincar um pouco agora de converter, né, as unidades de medida. Então, por exemplo, eu tenho alguma coisa, eu medi aí, deu 3 metros, mas eu quero saber a medida desse objeto em centímetros, né? Então, como é que eu passo de metros para centímetros? Olha só como é fácil, ó. A gente vem aqui na tabela, a gente vai passar de metro para centímetro. Então, para eu sair do metro e chegar aqui no centímetro, eu vou multiplicar 2 vezes pelo número 10. É só isso que eu tenho que fazer. Ah, professor, mas como assim multiplicar 2 vezes por 10? O que eu vou multiplicar por 10? Muito fácil, ó. Eu tenho uma quantidade aqui, ó, de 3 metros. Aí eu vou multiplicar o 3 metros por 10, vai dar 30. E vou multiplicar o 30 também pelo 10, que vai dar 300. Tá certo? Então, 3 metros corresponde a 300 centímetros. É simples assim, ó. É como se eu fosse apagar aqui, ó. Olha só o que eu estou fazendo. Tem 3 metros. 3 metros vezes 10 vão dar 30 decímetros. 3 metros corresponde a 30 decímetros. 30 vezes 10 vai dar 300. Bom, 3 metros corresponde a 300 centímetros. Tá certo? Então, é essa a nossa tabelinha de conversão. Na prática, repare que multiplicar por 10 é só acrescentar zeros, né? Eu acrescentei um zero, depois eu acrescentei mais um zero e assim por diante. Vamos converter agora, ó, 17 decímetros em centímetros. Deixa eu só voltar a minha tabelinha aqui do jeito que estava originalmente. Vamos converter, então, 17 decímetros em centímetros. Então, vamos lá, vamos lá. Para eu passar de decímetro para centímetro, basta eu multiplicar uma vez apenas pelo 10. Então, para eu passar de decímetro para centímetro, eu vou fazer vezes 10, né? Então, eu tenho 17 decímetros, eu vou multiplicar por 10 uma vez, vai dar 170. Então, repare como é fácil, né? Multiplicar por 10, ó. Basta eu pegar o 17, acrescentar um zero no final dele, fica 170. Então, 17 vezes 10, 170. 17 decímetros, 17 decímetros é o mesmo que 170 centímetros. Ó, se eu colocar aqui a quantidade de 17 decímetros, o número que eu vou ler aqui é de 170 centímetros. Tá? 17 vezes 10, 170. Ok? Vamos lá, a próxima tabelinha é essa aqui, ó. 4 centímetros, vamos voltar aqui. 4 centímetros, eu quero passar agora para milímetro. Então, olha só, de centímetro eu vou passar para milímetro. 4 centímetros eu vou passar para milímetro. Como é que eu converto de centímetro para milímetro? Muito fácil, ó.
do centímetro para o milímetro. Eu olho aqui na minha setinha e do centímetro para o milímetro eu vejo que tem uma multiplicação por 10. Então é só eu pegar o número 4 e multiplicar por 10. 4 vezes 10 dá 40. Então 4 centímetros corresponde a 40 milímetros. Não é tranquilo, gente? Eu particularmente acho muito fácil essas mudanças, né? Essa conversão das unidades de medida de comprimento. Porque ou a gente vai estar sempre multiplicando pelo 10, ou a gente vai estar sempre dividindo pelo 10. E multiplicar e dividir por 10 é fácil. Vamos fazer um outro exemplo agora. Vamos fazer aqui ao contrário. Vamos passar de uma unidade de medida inferior para uma superior. Vamos converter aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui a quantidade de 5.000 milímetros. Vamos passar para metros. Olha só, como é que eu passo de milímetro para metro? Difícil? Mas não é, né, gente? Vamos lá, convenhamos, né? Para eu passar de milímetro para metro, olha o caminho que eu tenho que percorrer, ó. Vou vir nessa setinha, mais uma setinha, mais uma setinha. Então, são 3 setinhas que eu tenho que fazer, ó. 3 caminhos. Eu tenho que fazer uma divisão pelo 10, dividir novamente pelo 10 e dividir mais uma vez pelo 10. Então, ó, vou pegar os 5.000, vou dividir por 10. Bom, dividir por 10, gente, é só tirar zeros do número. 5.000 dividido por 10 vai dar 500. É só tirar um zero dos 5.000. Bom, então 5.000 milímetros corresponde a 500 centímetros. Vamos passar agora de centímetro para decímetro. Então, mais uma divisão por 10. 500 dividido por 10 dá 50. É só tirar um zero do 500, fica 50. Então, 5.000 virou 500, 500 virou 50, e agora a gente divide o 50 pelo 10 mais uma vez. 50 dividido por 10 vai dar 5. Então, a gente tem que 5.000 milímetros corresponde a 5 metros. Tá certo? 5.000 milímetros dá 5 metros. Isso porque, ó, a gente precisa de 1.000 milímetros para formar 1 metro. 1.000 milímetros forma 1 metro. Se eu tiver 5.000 milímetros, vão ser formados 5 metros. Mais um exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar agora, vamos pensar aqui, 450 centímetros. Vamos converter para decímetro. Então, olha só, eu vou caminhar agora do centímetro para o decímetro. Então, eu tenho que voltar, né? Tem que fazer um caminho de volta. Do centímetro, que estava à direita, eu vou vir para o decímetro, que está à esquerda. Então, se eu estou fazendo essa volta aqui, ó, quando a gente faz essa volta, a gente tem que dividir por 10. Então, eu vou pegar a quantidade de centímetros que tem aqui, que é 450, e vou dividir por 10. Bom, 450 dividido por 10 dá 45. É só tirar um zero do 450. Então, a gente tem aqui que 450 centímetros dividido por 10 vai dar 45 decímetros. Só é com essa tabelinha que a gente vai trabalhar e resolver exercícios envolvendo conversão de unidades de medida, tá certo? Nessa primeira aula, eu tive o intuito de fazer ela mais teórica, bem explicativa. Eu vou gravar agora uma segunda aula sobre esse conteúdo só com a resolução de exercícios, justamente para a gente ficar treinando essa conversão das unidades de medida. Então, por hoje a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai trabalhar bastante a resolução de exercícios. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.